Muito bem, 6h25, o Em Pauta está no ar a partir de agora com os assuntos que bombaram na semana. E a gente chega, é claro, quem comenta os assuntos das quintas-feiras é a Leandra Cibele. Leandra, boa noite, tudo bem? Oi, Matheus Alves, boa noite a todos os ouvintes, tudo ótimo, graças a Deus. Olha, a gente tem um assunto muito polêmico, afinal de contas, está gerando indignação em todo o Triângulo e Alto Paranaíba. Os vereadores de Uberaba receberam aumento. Os ministros também vão receber um aumento esse ano. A gente teve também o congelamento do ICMS. Enfim, são situações que estão deixando as pessoas de cabelo em pé. Mas a gente fala primeiro do aumento salarial que os vereadores de Uberaba e servidores receberam. Um reajuste que está deixando as pessoas revoltadas. Muito. Esse reajuste ele aconteceu na segunda sessão ordinária do ano aqui em Uberaba, no dia 7, que foi segunda-feira. E ela, de fato, ela foi marcada por polêmica, né? Porque a pauta do dia era sobre o reajuste do salário dos vereadores, que foi aprovado um aumento de 10,16%, com um voto de desempate. Então, assim, a partir de agora, o salário de um vereador em Uberaba, ele passa de R$ 12.400 para R$ 13.750, quase R$ 14.000. Um acréscimo que ele passa a ser superior a de um salário mínimo brasileiro, que foi reajustado em cerca de 10%, passou de R$ 1.100 para R$ 1.212 em 2022. E essa votação, Matheus, ela foi muito apertada, que foi 10 votos contra e 10 votos a favor, com um empate. E a decisão final, ela coube ao presidente da Câmara, que votou favorável, sendo assim aprovado. E detalhe, o reajuste, ele é retroativo ao mês de janeiro. Só que na Câmara Municipal de Vereadores, a gente tem a resolução 3453, que ela diz? Que cada vereador ele pode definir o seu salário, que pode ser de um salário mínimo até o teto que foi aprovado na segunda-feira. Então, independente se o vereador votou favorável ou não, ele poderia procurar a mesa diretora ou o setor de recursos humanos e estabelecer o salário. Só que o seguinte, o que me causa indignação com essa situação é que o vereador é nosso representante. Então, ele tem que ter uma remuneração digna? Tem. Mas ele também tem que ser exemplo. E a gente dá exemplo sendo parte do problema ou parte da solução. E eles estão dessa maneira sendo parte do problema. Porque eles estão adotando um índice do INPC que causa inflação e não estão sendo um exemplo para a gente. Então, não está sendo simplesmente uma correção monetária de um salário. Então, a gente precisa cada vez mais focar na fiscalização das ações dos nossos vereadores e cobrar por parte deles uma ação ética e justa. E uma coisa que aconteceu no final dessa semana, que tá inclusive causando repercussão, é que o Ministério Público ele entrou em contato com o presidente da Câmara aqui de Uberaba, na tarde de ontem, advertindo sobre essa situação, que estava errada e ilegal, porque, segundo ele, o STF, ele adverte essa correção da inflação dos subsídios dos vereadores, ele vetou isso. Porque a remuneração ela deve ser fixada pela legislatura anterior. Então, o alerta ele foi feito antes mesmo do primeiro pagamento para os vereadores e foi requerido pelo Legislativo Municipal de Uberaba o envio para o Ministério Público da cópia integral desse projeto de resolução. Então, os vereadores eles só vão poder rever a remuneração pela legislatura subsequente e não alterar antes mesmo da próxima legislatura. Muito bem, são 6h29, 6h29 aqui na Rádio Clube 98. Esta Leandra Cibele participando conosco direto da cidade de Uberaba, comentando os assuntos que repercutiram na semana. Leandra, a gente tem mais assunto porque agora dessa vez a gente vai falar sobre o aumento do salário de ministros do STF. O salário passaria dos atuais 39,3 mil para 54.800 reais. Um aumento considerável. Deixa eu fazer um cálculo aqui rapidinho. Deixa eu utilizar aqui a calculadora aqui do estúdio. 54.800 menos 39.300. Um aumento de R$ 15.500, Leandro.
Exatamente. O que aconteceu foi que a juíza ela entrou em contato com o STF pedindo para a corte encaminhar ao Congresso Nacional uma lei que pudesse reajustar esse salário dos membros do Poder Judiciário. E ela disse lá que, de acordo com as perdas inflacionárias, o mesmo caso dos vereadores aqui municipal de Uberaba, teve uma perda aí de 40%. Então, o que ela falou? Ela falou, para a gente efetivar o acesso da população com os serviços públicos, é preciso que a gente remunere adequadamente o trabalho de cada pessoa. Ou seja, vamos pagar mais para os ministros e para os membros do setor judiciário para que a população tenha um acesso efetivo lá dentro. Só que o que acontece é que a Constituição Federal, ela limita o holerite da magistratura que ganha o ministro do STF, que igual você disse, hoje ele recebe R$39 mil e vai passar a receber mais de R$50 mil se for realmente esse aumento. E o que eles querem fazer? Eles querem entregar esse pedido o mais rápido possível para aproveitar a brecha que está tendo, que ela é resguardada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá a autonomia, que dá essa possibilidade para acontecer esses reajustes durante os primeiros 185 dias do ano em que se encerra o mandato do presidente, ou seja, esse ano. Então, eles querem, de todo jeito, aproveitar essa brecha para aumentar o salário dos ministros, e isso vai acabar ocasionando um efeito cascata, que se sobe aqui, vai subir ali, e quando a gente for ver, vai cair na nossa conta para a gente pagar através de impostos. Muito bem, são 6h31. A Rádio Clube 98 transmitindo o programa de Tudo Um Pouco e o quadro Em Pauta. E você está sintonizado conosco, participação de Leandra Cibele. Leandra, assunto também polêmico, porque a gente cita diversos assuntos que repercutiram ao longo da semana. E essa semana a gente teve uma apologia ao nazismo. E, é claro, uma repercussão negativa nas redes sociais. O deputado Kim Kataguiri foi acusado também de defender essa apologia ao nazismo, e um jornalista de uma emissora de rádio de São Paulo também foi demitido por apoiar e fazer um sinal, para alguns sinal de despedida, para outros sinal de apologia. Mas o que importa é que no podcast Flá foi a situação de apologia ao nazismo. Querendo ou não, recentemente a TV Globo repercutiu uma minissérie em que mostrava me fugiu o nome agora. Me fugiu o nome, enfim, recentemente a Rede Globo transmitiu uma minissérie mostrando a realidade da época de Hitler na Alemanha, do nazismo, a perseguição a judeus, e com essa perseguição, como essa secretária do cônsul brasileiro na Alemanha conseguiu fazer com que alguns judeus pudessem fugir do país. Mostrou um pouco uma imagem que tentou retratar a realidade, mas que foi muito mais cruel do que aquilo que a gente pôde observar na TV. E agora ainda tem gente que defende a criação de um partido nazista no Brasil? Peraí, essas pessoas é as que se dizem ser de direita, ou você acha um exagero? Então, quem defendeu isso aí, igual você falou do partido nazista, ele é um youtuber e influenciador. Ele chama Monark, é mais conhecido como Monark, o nome dele é Bruno. E ele tem um canal no YouTube, que ele posta vídeos desde 2009. Ele tem uma população muito grande de ouvintes. E ele participa do Flow Podcast, um podcast que foi criado juntamente com um parceiro dele, o Igor, que é um dos maiores do Brasil com a maior audiência. E ele já tinha sido criticado anteriormente por declarações que são consideradas racistas, homofóbicas. Inclusive, no ano passado, ele foi muito criticado depois que ele questionou lá no Twitter se ter opinião racista é crime. Leandra, Passaporte para a Liberdade. Deixa eu agradecer aqui a Sinaria Rocha, que me ajudou me recordando o nome da minissérie. Passaporte para a Liberdade. Isso. Então, aí 2 dias atrás foi feita uma live com o Kim Kataguiri e a Tabata de 4 horas de duração. E nessa live eles trataram de diversos assuntos políticos e, dentre eles, o nazismo. Então, durante a entrevista, o Monark ele disse que a esquerda radical ela tem muito mais espaço que a direita radical, porque existe um partido comunista.
E para eles, os dois lados, as duas ideologias deveriam ter o mesmo espaço. E foi aí que ele defendeu que o nazista tinha que ter um partido nazista reconhecido por lei. Aí a Tabata, inclusive, ela rebateu o comentário dele, falou que a liberdade de expressão ela termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro. E o nazismo é contra a população judaica. E isso coloca uma população inteira em risco. Então, assim, Matheus, eu acho assim, caramba, os nazistas, eles foram responsáveis por atrocidades, por monstruosidades horríveis. A tentativa de exterminar um povo judeu, uma minoria, as técnicas brutais adotadas nesse extermínio, que foram câmaras de gases, tiro a queima-roupa e uma série de outras ações que colocam o nazismo no rol de um dos maiores flagelos que já se abateram contra a nossa humanidade. Então o nazismo, como toda ideologia totalitária, ela deve ser repudiada de uma forma irrestrita e contínua, sem nenhuma ressalva que dê possibilidade para o seu florescimento. Por isso mesmo que a gente não deve permitir que falas assim propaguem na nossa sociedade, porque elas incentivam esse tipo de comportamento com outras pessoas. Elas dão um aval para que os neonazistas perpetuem essa prática abominável. E por último, que é o que eu gostaria de ressaltar, é que é de suma importância que a gente tenha responsabilidade nas nossas falas, ainda mais no posto do monarca, que ele é um influenciador, um YouTube, que ele geria um canal que abrigava milhares de ouvintes. Então a gente tem que ter, no mínimo, responsabilidade e senso. Muito bem, são 6h36, 6h36. Lembrando que este quadro estará na íntegra no nosso canal do YouTube, Rádio Clube 98.3 de Patos de Minas. A gente continua aqui com o Em Pauta. Daqui a pouquinho a gente tem a participação do professor Brás Paulo, das regiões atingidas pela enchente do Rio Paranaíba, porque agora a gente fala sobre o ICMS. ICMS sobre combustíveis representa uma porcentagem de arrecadação dos estados, em torno aí de 14,7% da arrecadação dos estados, mostra o levantamento. Então quer dizer que 14,7%, o estado consegue sobreviver sem 14,7%? Será que é possível a gente retirar o ICMS, fazer o total descongelamento, retirar totalmente? Leandro, na sua opinião, você acha que falta boa vontade do governador para zerar o ICMS dos combustíveis? Se fala ICMS muito rápido, você acaba se atropelando. Então é ICMS bem devagar. Então, o que você acha, Leandra? Eu acho que falta responsabilidade fiscal e uma administração pública eficiente. E o que está rolando aí nas mídias sociais, na internet sobre ICMS? É que se acontecer uma eventual redução do imposto sobre os combustíveis, isso pode trazer uma perda relevante de arrecadação para os estados. Igual você falou, você vai tirar 14%, de onde que eles vão tirar isso? Só que o brasileiro não aguenta mais. E no posto de combustível, pagar R$7 no litro de gasolina, sendo que tem aumentos a todo momento, todo mês aumenta um pouco e o povo não aguenta mais. E é isso que o presidente estava tentando fazer com a PEC dos combustíveis e zerar, realmente congelar o ICMS, que é o principal imposto arrecadado dos governadores, e boa parte dele vem da incidência sobre a gasolina e sobre o diesel. E essa cobrança do ICMS acabou gerando um embate entre o presidente, Jair Bolsonaro, e os governadores. Então, com frequência, o Bolsonaro ele cobra dos estados uma redução do imposto, dos preços da gasolina e do diesel, só que os governadores e os prefeitos não estão gostando muito disso, porque eles falam que uma mudança na cobrança do ICMS pode ter um impacto muito significativo, sobretudo para os estados que têm uma malha rodoviária importante. Então, os estados, eles são responsáveis por prestar serviço básico para a população, né, como educação, saúde, segurança pública. Então, uma queda na arrecadação provocada por uma possível redução no ICMS pode afetar a caixa dos governadores e comprometer a execução dessas políticas públicas. Então, os governadores mantiveram essa decisão de congelar o ICMS no momento de melhora nas contas locais, só que o brasileiro não aguenta mais. Então, a gente está cobrando que realmente aconteça essa redução, mas de uma forma responsável. Porque chegar lá no posto de gasolina e você pagar R$7 num litro é um absurdo, é um abuso para a cara do brasileiro, né?
Realmente é uma situação revoltante. Leandra, eu tenho aqui a participação do ouvinte Cristiano, da Prefeitura. Boa noite, jornalista Matheus Alves e comentarista Leandra Cibele. Gostaria de saber da Leandra Cibele que aconteceu com o projeto da fábrica de amônia que seria construída em Uberaba pela Petrobras, projeto lançado pela então presidente Dilma. A fábrica representaria a autossuficiência do Brasil na produção de fertilizantes para a agricultura. A Leandra, residente da cidade, sabe mais ou menos nos informar a respeito? E um outro ponto que eu também gostaria do comentário dela: Bolsonaro irá à Rússia em um momento conturbado do cenário internacional. E a justificativa principal da viagem do presidente da República é consolidar laços comerciais com a Rússia, de onde o Brasil importa grande parte de matéria-prima para a produção de fertilizantes utilizados pela agricultura. Leandra. Então, sobre isso, eu tenho pouco conhecimento sobre essa fábrica de amônia, mas o pouco que eu sei é que ela passou por 2 governos e acabou ficando um pouco esquecida, e a gente precisa realmente rever esse assunto. Só que passou no governo retrasado, no governo passado, não se debateram muito sobre esse assunto, ficou esquecido, ficou engavetado, mas a gente não tem nenhuma ressalva, como é que eu posso dizer? Um ponto importante, não um ponto importante, uma posição, a palavra certa. A gente não tem nenhuma posição sobre o que vai ser feito realmente com essa fábrica de amônia. Muito bem, a gente continua aqui na Rádio Clube 98, com a participação do ouvinte no 3818-1798, 3818-1798. Leandra, eu estou recebendo aqui informação que você tirou 940 na nota do Enem, na redação foi 940, faltou aí somente 60 pontos para alcançar a nota máxima. Confesso a você que isso mostra a inteligência máxima que você tem, hein? Muito obrigada, eu tirei 940 pontos. No ano passado, eu fiz o Enem, eu tirei 920, e esse ano eu tive uma evolução grande, fiquei muito feliz com a nota, que foi divulgada ontem no site do INEP. Então, estou muito feliz. Eu imagino. E você pretende fazer o Enem no ano que vem para ver se alcança o 1000 ou não? Olha, eu pretendo, porque eu gosto muito de escrever, gosto muito do Enem. Que bacana. Então, para mim, redação é uma matéria muito importante, que eu gosto muito de escrever, e eu vou tentar ano que vem sim. Quem sabe a gente consegue chegar no 1000. Tá certo, se Deus quiser vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo. Leandra, a gente fala agora a respeito do abono salarial, do PIS. O PIS, para quem trabalha na rede privada, né? Muita gente pergunta, mas qual a diferença de PIS, PASEP? PASEP para quem é funcionário público. A gente tem então, a Caixa Econômica anunciou que vai pagar nessa quinta-feira o abono salarial referente ao ano base de 2020, aos trabalhadores nascidos em fevereiro. Os pagamentos começaram na última terça-feira para os trabalhadores do setor privado, que têm direito ao PIS, nascidos em janeiro. Para os servidores públicos que recebem o PASEP, os pagamentos terão início no dia 15 de fevereiro. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Isso. O pagamento para o setor privado começou no dia 8 de fevereiro e do setor público a partir do dia 15. E para quem não sabe, o PIS, PASEP, é a junção das duas siglas. Do PIS, que é o Programa de Integração Social para o setor privado, e o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é para o servidor público. Então, através dessas duas siglas, empresas e órgãos públicos, eles depositam contribuições em um fundo que são ligados a empregados. E é desse fundo que sai o abono empresarial e o seguro-desemprego. Então, tem direito ao abono aqueles que trabalham por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2020 e tem que estar inscrito ao PIS há pelo menos, se eu não me engano, 5 anos. E aí, nesse caso, não tem direito os trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais e urbanos e empregados por pessoas físicas. Muito bem, esta participação de Leandra Cibele aqui no programa de Tudo Um Pouco. Leandra, o seu destaque final. Meu destaque final vai para os jovens que têm até o dia 4 de maio para tirar o título de eleitor. Inclusive, eu estou formando aqui na cidade de Uberaba, estou programando, estruturando o movimento Meu Primeiro Voto. É um programa interno do projeto Jovem Politicando. A gente vai colocar ele em ação já, inclusive na SUS de Uberaba, justamente para incentivar o jovem a tirar o título de eleitor. Porque desde o início do século XX a gente teve uma redução drástica no número de eleitores jovens da juventude
E então a gente precisa realmente reforçar a participação dos jovens no âmbito municipal das eleições, que é a esfera mais próxima da população. Então, por isso que eu estou elaborando esse movimento Meu Primeiro Voto e já abri as pré-inscrições para os voluntários que quiserem participar do Jovem Politicando. É só acessar o nosso perfil, @jovem.politicando, e clicar no link que está disponível na nossa bio para você se inscrever. Lembrando que este programa, este quadro, estará na íntegra no nosso canal do YouTube, Rádio Clube 98 de Patos de Minas. Leandra, obrigado por sempre estar aqui conosco todas as quintas-feiras. E você volta na próxima quinta-feira.